Deus. Meus irmãos, pastor Elismar, ele leu em 2 Crônicas falando sobre a aliança de Deus com Salomão. E eu até mostrei para os obreiros ali a mensagem que já estava preparada. E eu falei, eu não combinei nada, hein? Não combinei nada, eu só falei com ele, leia a palavra. Às vezes combinamos, às vezes, mas hoje não. E a palavra que eu quero ministrar é justamente sobre a vida de Salomão. Primeiro livro de Crônicas 28. A partir do versículo 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará se achar por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porquanto o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Amém. Salomão, ele foi o filho que Davi teve com Batseba. Aquele trágico pecado que Davi cometeu, tendo um relacionamento extraconjugal com Batseba, e ele acabou matando o próprio marido dele. Foi uma tragédia na vida de Salomão, ou perdão, na vida de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se casa com Batseba, ele assume ela, e agora ele tem um filho. E esse filho Deus recolhe. Depois disso, Davi teve outro filho, e esse filho foi Salomão. E a Bíblia fala que Deus amou Salomão. Salomão, ele tem um nome que representa paz, só que o nome que o profeta Natan lhe deu foi Gedidias, isto é, amado do Senhor. Esse outro nome de Salomão, Gedidias, foi para mostrar que Deus estava amando aquela criança e construindo com ela um pacto para levar o nome do Senhor adiante depois de Davi. Salomão, ele teve uma trajetória bastante intrigante. Salomão, ele foi do auge da sua vida até o pior da sua vida. Salomão, ele viveu algumas fases, e eu gostaria de compartilhar essas fases com vocês, porque eu acredito que você vai se identificar com essas fases da vida de Salomão. Afinal de contas, nós vivemos alguns altos e baixos, e o grande e importante entendimento é
saber que mesmo quando nós não estamos bem, nós devemos lembrar de que Deus tem uma promessa em nossas vidas. Salomão, ele recebeu, antes de Davi morrer, 4 conselhos. Nós lemos aqui em Crônicas 28, o primeiro é conhecer a Deus. O segundo é servir de coração ao Senhor. O terceiro é buscar o Senhor. E o quarto é fazer a sua obra com total coragem. No capítulo 28, a partir do verso 9, nós encontramos os conselhos que Davi deu a Salomão. Existe um outro conselho que Davi deu, que ele foi traduzido no segundo livro, ou no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. Coloca aí, 1 Reis 2, 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Esse conselho de Salomão, ou o conselho que Davi deu a Salomão, ele resume os conselhos que estão registrados em Crônicas. Então, só para você sintetizar e entender, Deus deu a Davi entendimento para governar. Agora esse Davi estava morrendo, e antes que morresse, ele chama o seu filho na sua cama e lhe dá conselhos. Dentre os conselhos que foram registrados em Crônicas 28, nós acrescentamos 1 Reis 2:2. Então nós queremos dividir esses conselhos em 3 partes. A primeira parte, ou a primeira base, é os conselhos que se relacionam com Deus. A segunda parte são os conselhos que se relacionam com o próximo. E a terceira parte são os conselhos que se relacionam consigo mesmo. Então veja só, eu, Salomão, recebi conselhos, como eu devo me relacionar com Deus, como eu devo me relacionar com as pessoas, e como eu devo me relacionar comigo mesmo. Os mandamentos do Senhor foram resumidos em 2 mandamentos. Vamos lá, se vocês estão bom de Bíblia, hein? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então os 2 maiores mandamentos estão resumidos nesse tripé: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então veja, os mandamentos do Senhor estão baseados nessas 3 fases: como eu amo a Deus, ou me relaciono com Ele; como eu amo meus irmãos, ou me relaciono com eles; e como eu amo a mim mesmo, me relaciono comigo. Os conselhos que Davi deu também estavam alicerçados nesse tripé: conhecer a Deus e buscar a Deus. Davi fala, servir a Deus e servir a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Isso está falando como nós nos relacionamos com as pessoas. Só que aí, 1 Reis 2:2, ele dá o último conselho: ser forte, ou seja, homem, como eu me relaciono comigo. Hombridade é aquilo que eu faço segundo o que Deus determinou para mim. Então nós temos 4 conselhos construídos em um tripé: como eu me relaciono com o Senhor, como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono comigo mesmo. Salomão, ele começou a sua vida e sua trajetória construindo nesse tripé, e ele começou a se dar muito bem. Veja só, vamos acompanhar essa trajetória. 1 Reis capítulo 3, versículo 3. 3:3. O
pedir um pouquinho de paciência para você ir entendendo a mensagem. Depois você vai saber onde nós queremos chegar. 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor. Ele andava nos estatutos de Davi, seu. Que estatutos são esses? Os conselhos que Davi deu antes dele morrer. Então Salomão, ele amava a Deus, por quê? Porque ele entendeu os conselhos de Davi. E um dos conselhos de Davi foi: busque a Deus, conheça a Deus. O pai deu o conselho para o filho antes de morrer: se relacione com Deus, busque a Deus, ame a Deus. E Salomão amava o Senhor, porque andava nos conselhos de Davi, seu pai. A partir daqui, Salomão, no verso 4, ele vai ao monte de Gibeão, porque era o maior monte de todos. E sobre o monte de Gibeão se faziam os holocaustos, porque até então a casa do Senhor, o templo, ainda não havia sido construída. E naquela época, os sacrifícios e holocaustos eram realizados no alto do monte. Salomão, ele vai no monte maior, porque ele queria dar sua maior oferta. Veja como ele amava a Deus. Porque quando você ama a Deus, você não fica vendo distância. Quando você ama a Deus, você não fica vendo tamanho. Quando você ama a Deus, você não vê dificuldades. Quando você ama a Deus, você quer dar o seu melhor. Aleluia. Salomão amava a Deus, e ele queria subir na montanha mais alta. Salomão amava a Deus, e ele queria oferecer o seu maior sacrifício. Porque quem ama a Deus não dá migalhas. Quem ama a Deus não fica colocando impedimento em tudo. Quem ama a Deus não fica colocando dificuldade em tudo. Quem ama a Deus passa por cima das dificuldades. Quem ama a Deus sobe na maior montanha se for necessário. Quem ama a Deus anda a maior distância se for necessário. Quem ama a Deus vai aonde o desafio requer que não dá para chegar. Quem ama a Deus não vê dificuldade, passa por cima delas. A gente tem o costume de dizer que o novo convertido tem o primeiro amor. É ou não é? Como é que é o primeiro amor do novo convertido? Não vê dificuldade em nada. Está chovendo, estou indo para a igreja. Está sol, estou indo para a igreja. Está nevando, eu estou indo para a igreja. Não vê dificuldade. Ele quer estar na igreja 24 horas. O pastor tem que mandar ele embora, porque vai embora, meu filho, para sua casa. Por que ele é assim? Porque ele ama a Deus. Tudo é muito novo para ele. Ele quer estar na presença de Deus. Mas não sei o que acontece, viu? O tempo vai passando, que aí as coisas vão mudando, né? Aí esse amor intenso vai diminuindo. Hoje para vir para a igreja tem que vir a reboque, cabo de aço. Não é? O marido tem que puxar, ou a mulher tem que puxar. Parece tudo mais difícil. E por que as coisas vão mudando? Porque o coração já não é mais intenso. Amar a Deus é uma fogueira que deve sempre estar conservada acesa. Porque se deixar o pavio apagar, ele vai só fumegar, e essa fumaça é prejudicial à sua saúde espiritual. Você precisa amar a Deus com intensidade, oferecer sempre a sua maior oferta, oferecer sempre o seu maior sacrifício, vencer os desafios que a vida te coloca para vencer. Ame a Deus sobre todas as coisas, busque-o de todo o seu coração, e continue firme naquilo que Ele te chamou para fazer. Ame a Deus, ame a Deus. Salomão amava a Deus. Salomão sacrificava ao Senhor. E foi nesse monte que Deus apareceu para ele. Olha que coisa. O verso seguinte, que é o verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite e disse-lhe: pede o que queres. Veronice, está vendo? Está na palavra, hein? De Jericó.
Pede o que queres e eu te dou. Mas por que Deus falou isso? Porque Deus entendeu que o coração de Salomão estava nele e não nas coisas. Deixa eu te dar um segredinho aqui. Deus nunca falaria isso para Salomão se ele, Deus, não conhecesse o coração de Salomão. Essa pergunta Deus não faz para qualquer um não, viu? Porque tem gente aí que se Deus perguntasse, pede-me o que queres, misericórdia, a resposta era para cair para trás. Então quando Deus fala, pede-me o que queres, é porque Ele já foi lá no coração, Ele sondou e já sabia a resposta. Então Ele sabe para quem pergunta determinadas coisas. Deus sabe para quem fala, Deus sabe para quem promete coisas. Se Deus te prometeu algo, é porque Ele já sondou o seu coração antes. Vou falar de novo, se Deus te prometeu algo, é porque Ele já sondou o seu coração antes. Ele não te faria uma promessa se Ele não conhecesse o seu coração. Ele não te faria uma promessa se Ele não entendesse quem você é. Se Ele disse que é para ser, é porque Ele sabe que você pode ser. Tudo que Deus te prometeu, é porque Ele sondou seu coração antes. Qual era o coração de Salomão? Salomão amava a Deus. Então como Deus sabia que era amado pelo coração de Salomão, Ele desceu, Ele falou, Salomão, pede o que você quer. Mas por que, Deus? Porque eu sei que seu coração é meu. O seu coração é meu. O seu coração não está nas coisas. Porque o coração que ama coisas, se você fizer um pedido desse, ele vai pedir coisas. Mas quem ama a Deus não pede coisas. Quem ama a Deus só quer Deus. Quem ama a Deus só quer o que Deus pode dar para ele, que o aproxima de Deus. Qual foi a resposta de Salomão? Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para cumprir o segundo tripé. Porque o primeiro tripé, relacionamento com Deus, eu estou fazendo. Eu estou buscando o Senhor, sacrificando o Senhor. Foi o que meu pai mandou fazer. Agora eu preciso cumprir o segundo tripé, que é me relacionar com as pessoas. Então me dá sabedoria para me relacionar com as pessoas. Me dá sabedoria para fazer a obra de Deus, porque eu não tenho. Me ajuda aí. Então Deus olhou para ele e disse, já que você não me pediu ouro, já que você não pediu riquezas, já que você não pediu coisas, você me pediu um dom, então eu vou te dar esse dom, sabedoria. Porque a sabedoria que eu te darei é para você cumprir o propósito para o qual você foi designado. Deus amou Salomão porque Salomão nasceu para construir o templo do Senhor. Então Deus te dá exatamente aquilo que você precisa para cumprir o propósito para o qual você nasceu. Você não é um acidente, você é um plano de Deus. Você não veio para essa terra por vontade dos seus pais. Você veio para essa terra porque um Deus eterno determinou que você nascesse. E Ele te deu tudo que é necessário para você chegar onde Ele quer que você chegue. Você não vai ficar no meio do caminho. Ele vai te levar até lá, porque o nome dEle será glorificado. Eu te dei sabedoria para você cumprir minha vontade, Salomão. Agora Salomão desce do monte, diferente da maneira que ele subiu. Agora um homem sábio, cheio de Deus, ele com humildade começa agora a trabalhar. A Bíblia fala que Salomão ele se tornou o homem mais sábio do seu tempo. 1 Reis capítulo 4, versículo 29 até o versículo 34. Salomão, ele se torna homem tão sábio que a sua fama corre por todas as nações. A sabedoria de Salomão, ele correu por todo o Oriente, por todo o Ocidente. No verso 31, ele disse que era o homem mais sábio de todos os homens. No verso 32, Salomão ele compôs 3.000 provérbios. Foram seus cânticos 1.005 canções. Se fosse hoje, com o advento da internet, 1.005 canções. Não precisa trabalhar não. Só o que ele ia ganhar de... Como é que fala o nome lá? Que a pessoa que trabalha
direitos autorais, né? Sobre as músicas, 1.005 canções, não precisa trabalhar nunca mais, todo dia pingando dinheiro na conta dele. O homem foi extremamente sábio, compositor, escreveu provérbios, entendia tudo de planta, botânica. As irmãs que gostam de planta aí, ó, só perguntar para Salomão, né? Entendia tudo, de tudo um pouco. Ele entendia de animais, de aves, de répteis, de peixe. Era no céu, na terra, no mar. Ele conhecia de tudo, gente. A rainha de Sabá, ela ficou impressionada com o nível de sabedoria e de intelectualidade de Salomão. Aí vem uns caras dizendo que Salomão, ele não era sábio não, quem era sábio eram os conselheiros dele. Eu não entendo esses caras, sinceramente, não sei que Bíblia eles leem. A Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio do seu tempo, e a sabedoria que Deus lhe deu foi para um propósito. Qual o propósito? Se relacionar com as pessoas, edificar o templo do Senhor. A sabedoria que Deus deu a Salomão não era uma sabedoria humana e diabólica, conforme Tiago declara, uma sabedoria humanista que visa apenas benefício próprio. Não, a sabedoria de Salomão era para usar para a glória do nome do Senhor. E foi assim que ele fez. Salomão, ele usa a sua sabedoria para a glória de Deus. Em 1 Reis capítulo 6, 38, Salomão, ele termina de construir o templo. Foram 7 anos dedicados para construir o templo de Salomão. Faltaria tempo para nós hoje só para dizer a estrutura desse templo, a grandeza, a magnitude desse templo, era fora do comum. O templo de Salomão, ele se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tanta beleza e de tanta glória que havia dentro daquele templo. E para completar tudo que Salomão fez, aí vem Deus com sua glória, entra dentro do templo, recebe o sacrifício que ele ofertou lá dentro. E aí Deus, ele renova a aliança com Salomão. 1 Reis capítulo 9, no versículo 1, Deus aparece para Salomão e ele confirma exatamente aquilo que ele prometeu no monte de Gibeão 7 anos atrás. Esta foi a segunda vez que Deus apareceu a Salomão. Na primeira, Deus, ele recebeu o sacrifício e lhe deu sabedoria. Na segunda, ele recebe o sacrifício e lhe confirma o reino, e lhe confirma o propósito para qual ele nasceu. Salomão, ele chegou no seu auge aqui. No capítulo 9, Salomão chega no seu auge. No capítulo 10, a rainha de Sabá chega, só para atestar tudo que Salomão já tinha feito. E ela, no capítulo 10, demonstra tudo que ele construiu ao longo de 20 anos. Depois de 20 anos, agora Salomão entra na pior fase da sua vida. Eu podia terminar aqui a mensagem, a gente orar e dizer, vamos ser igual Salomão, amar a Deus, ter sabedoria e ir para casa todo mundo feliz. E a gente vai feliz, só que a gente só precisa saber o resto da história. Salomão, no capítulo 11, ele agora começa a declinar. E por que Salomão declinou? Porque no capítulo 3, no verso 3 que nós lemos, Salomão amava o Senhor. Agora vamos ver quem Salomão amava? Capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Pegou ou não? No capítulo 3, Salomão amava o Senhor, e como o coração dele estava amando a Deus, inclinado a Deus, tudo para ele é para a glória de Deus.
Deus começou a lhe dar entendimento, sabedoria, lhe abençoar, e ele começou a crescer, crescer e crescer. Agora ele se tornou grande, famoso, não tinha ninguém na face da terra maior do que ele. Tudo que ele sonhou, Deus lhe deu. Tudo que ele pensou, Deus lhe deu. Tudo para qual ele nasceu, Deus o abençoou e ele fez. Agora no capítulo 11, Salomão amou muitas mulheres. O que significa isso? Significa que o coração de Salomão se desviou de Deus. Eu vou continuar lendo. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Próximo. Das nações do qual o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão. O vosso perverter ali é desviar. O vosso coração se desviará de mim, diz o Senhor, para seguirdes aos seus deuses. E estas se uniu Salomão com amor. O amor que estava no coração de Salomão, que era dedicado a Deus, agora esse amor passou a ser dedicado a mulheres. Versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Suas mulheres, de novo, lhe perverteram o coração. 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Vamos lá. O que aconteceu com Salomão para Salomão declinar? O coração dele se desviou de Deus. Redobre a sua atenção, porque essa é o ponto alto da mensagem. Quando o nosso coração se desvia de Deus, começamos a declinar na fé. A palavra perverter é desviar. Tem corações que se desviam dentro da igreja e estão com a sua vida declinando a cada dia. Não foram para uma mesa de bar ainda, não voltaram para o mundo ainda, mas o coração já está desviado. O pior desvio de alguém não é o físico, é o coração, porque tudo começa no coração. Quando o coração se desvia de Deus, quando o coração se desvia de amar a Deus, esse coração começa a se inclinar para coisas. Já que Deus não era mais amado por Salomão, então o seu coração começou a se inclinar para as coisas desse mundo, e dentre estas coisas, as mulheres. Mas não foi só as mulheres que o coração de Salomão se desviou. O coração de Salomão se desviou sim para muitas mulheres. O nome disso é luxúria. Luxúria é um pecado da carne, escrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5. Luxúria é o desejo desenfreado por poder e sexo. Luxúria é o desejo desenfreado por uma vida libertina, sem freios, sem regras. Salomão, ele ficou um homem com um coração desviado de Deus, amando a luxúria. Mas foi só a luxúria? Não. Salomão também se desviou a Deus e começou a queimar sacrifícios a outros deuses. Até que ponto Salomão chegou? O mesmo Salomão que subia no monte de Gibeão para oferecer sacrifícios ao Deus eterno, agora ele estava construindo casinha, capelinha, e oferecendo holocaustos e sacrifícios e incenso a deuses pagãos. Ele fez uma capelinha para o deus Quemos dos Moabitas, ele fez uma capelinha para o deus Milcom, ele fez uma capelinha para a deusa Astarote, e tantos outros deuses que as mulheres dele amava e servia. Olha que ponto Salomão chegou. O homem que subia no monte Gibeá
o homem que queimava incenso no templo que ele construiu, único e exclusivamente ao Deus dos céus, agora estava dividindo a glória de Deus com a glória para esse mundo tenebroso. Salomão se desviou do Senhor, amando muitas mulheres e amando outros deuses. Tem mais? Tem, infelizmente. Salomão também desviou o seu coração, amando as riquezas, amando o dinheiro. A riqueza de Salomão agora entrou no coração e tomou o lugar de Deus. Cuidado para você não servir a Mamon. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Mamon é o Deus das riquezas. É você ter o seu coração apegado ao dinheiro. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é teu servo e não o teu Deus. O dinheiro é para você controlar, dominá-lo e usá-lo para a glória de Deus, e não ser manipulado e usado por ele. Quando você se corrompe, o dinheiro está te usando. Quando você aceita propina, o dinheiro está te usando. Ele é teu Deus. Quando você usa o seu dinheiro em jogos de azar, ele está te dominando. Ele é teu Deus. Por falar nisso, não falte terça-feira. Eu tenho uma palavra sobre jogos de azar aqui. 41% dos crentes jogando jogo de azar. Isso é assustador. Se você não gosta de Bíblia, não vem não. Fique em casa. Deus tem uma palavra para você terça-feira aqui. Para você não, para nós. Crente jogando loteria, tigrinho, bets. Vocês me seguram terça-feira aqui. O coração de Salomão, amando estas coisas. O coração de Salomão, apegado ao dinheiro e às riquezas. E para finalizar, o coração de Salomão, amando as conquistas pessoais. Ostentação. Ostentação. O que ele fez com a rainha de Sabá era uma prova clara de ostentação. Mas até aí, a gente entende. Ele estava ali conduzindo a rainha e mostrando todo o seu palácio. Ele estava mostrando o palácio para uma rainha que queria ver o seu palácio. Mas não ficou só nisso. Salomão, ele começou a comprar coisas desnecessárias. Ele começou a importar cavalo do Egito. Para que cavalo do Egito, meu Deus do céu? Ostentação. E Deus proibiu essas práticas, gente. Põe na tela aí, Datena. Põe aí, meu filho. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Versículo 14. Vai lá. Olha só. Quando vocês entrarem na terra que eu te darei, ou dar o Senhor teu Deus, e a possuir, e nela habitar, e disser: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, vai. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti, e não poderá ser homem estranho sobre ti, que não seja Deus, ou que não seja dos teus irmãos. Próximo. Porém, agora vem a orientação para os reis. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei para o Egito, ou por esse caminho. 17. Tampouco para si multiplicará mulheres. Parece que Deus até sabia o que estava falando, né? Para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Deus, que conhece o coração do homem, estava dizendo o quê?
Isso aqui nós estamos falando em Deuteronômio, nós estamos falando de anos e anos antes de Salomão. Deus estava dizendo que quando chegar os reis a governar Israel, não permito que eles multipliquem mulheres, não permito que eles multipliquem riquezas. Por quê, pastor? Por que, Deus? Porque tudo isso vai desviar o seu coração de mim. O coração do rei tem que estar em Deus. O coração do plebeu tem que estar em Deus. O meu coração tem que estar em Deus. O seu coração tem que estar em Deus. Mas quando eu começo a multiplicar as coisas, para mim, essas coisas vão tomando o coração e vão tomando Deus que deveria estar dentro de mim. A riqueza tira Deus do meu coração e coloca Ele em segundo lugar. As mulheres tiraram Deus do coração de Salomão e colocou Ele em segundo lugar. Deus não é segundo lugar, Deus é primeiro e único lugar dos nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, gente. Amar a Deus sobre tudo. Amar a Deus exatamente sobre todas estas coisas. Então, resumindo, o coração de Salomão, que amava a Deus, agora começou a se desviar. E para onde o coração se desviou? Para a luxúria. Para onde o coração se desviou? Para a idolatria. Para onde o coração se desviou? Para a ganância. Para onde o coração se desviou? Para a vaidade. Veja, era único e exclusivo para Deus, mas aí o coração desviado, ele começou a abraçar as coisas que o mundo oferece. Põe na tela Eclesiastes 2, versículo 4. Eu já estou concluindo. Agora eu vou mostrar para vocês o retrato. Nem usa mais retrato, né, pastor? O resumo de Salomão. Quem escreveu Eclesiastes 2? Salomão. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele já estava na velhice, no fim dos seus dias. Quando você lê Eclesiastes, procure ler Eclesiastes com essa ótica. Qual ótica? De um homem desviado, que agora estava sendo restaurado. Você vai entender porque muita coisa de Eclesiastes. Quando você for ler o livro de Eclesiastes, assim, quem escreveu isso aqui foi um desviado, que estava passando por um processo de restauração. Vamos ver o que o desviado falou? Pastor, tem respeito. Eu estou tendo. Ele é um desviado. O que mais que isso? Eu fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim. Vocês vão cansar de ver isso aí. Para mim. Porque quem tem um coração desviado, tudo é para ele. Tá bom? Quem tem um coração desviado, tudo é para ele. Ele não pensa nos outros, ele não pensa em Deus, ele pensa nele, tudo é para ele. Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas. Vamos lá, me ajuda aí, meu filho, passa aí. Fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Para mim, tanques de águas, regar com eles os postes que reverdeciam as árvores. Adquiri servos, servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vaca, de ovelha, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias dos reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, das delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejou os meus olhos eu não neguei. Meu Deus do céu. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei. Eu não privei o meu coração de alegria nenhuma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Preste atenção, antes de continuar a leitura, eu preciso abrir esse parênteses. O maior problema das pessoas está aqui: não colocar freio nos olhos e nem freio no coração. Seu coração tem que ter freio, seus olhos têm que ter freio.
Não é tudo que você olha que você pode ter. Não é tudo que você deseja que você pode ter. Coração de crente tem freio, e o nome do freio é Cristo. Ele é o Senhor do teu coração, é Ele que manda no teu coração. Se o teu coração deseja algo que não está escrito e que não é para você, você não pode. Se os teus olhos querem algo que não é teu, você não pode. Mas sabe qual é a síntese do homem profano, libertino? Tudo que eu desejar, eu correrei atrás e eu vou querer. O homem cristão não é assim. O homem cristão só pega e deseja aquilo que Deus quer. 10. E tudo quanto... 11, né? E olhei... meu filho, me ajuda. Vai ou volta? Eu já li o 10. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. 12. Então passei a contemplação. Não, acho que até o 11 mesmo. Você está na versão corrigida, a versão atualizada. Deixa eu mudar aí a versão. Olha só o que diz a versão atualizada, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa é a expressão que a atualizada traz. Tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Você sabe como Salomão resume a sua vida? Onde o coração dele havia se desviado do Senhor. Sabe qual foi o resumo de Salomão? Está aqui no verso 11: vaidade e correr atrás do vento. Diga comigo: vaidade e correr atrás do vento. Como é que eu corro atrás do vento? Fala para mim como você corre atrás do vento. Essa expressão correr atrás do vento é andar por um lugar que você não sabe para onde está indo. Essa expressão correr atrás do vento é ir para um ambiente, um lugar que você não sabe se vai chegar. Ela mostra o nível de vaidade. Quando o coração de Salomão se desviou de Deus e passou a amar as coisas do mundo, ele dá o nome de correr atrás do vento. Tem gente correndo atrás do vento, mas tem gente correndo atrás de Deus. Tem gente correndo atrás do vento, mas tem gente que ainda com o coração está firmado em Deus. Se você tira o seu coração de Deus para amar outras coisas, sinto muito te dizer, sua vida está entregue à vaidade e está completamente correndo atrás do vento. Aí tem gente que passa a vida toda correndo atrás do vento, e Salomão está adiantando para você: tudo é vaidade. O experiente Salomão, ele finaliza a sua vida com um texto, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Aqui eu encerro. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus, guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia. Se é para resumir tudo, Salomão resumiu. Eu estou falando já de um velho que lá no começo amou a Deus,
Depois que chegou no auge, o coração desviou, começou a afundar, afundar e afundar. Chegou no fundo do poço, o coração longe de Deus e desviado. Tudo que o olho queria ele tinha, tudo que o coração desejava ele tinha, mas no final da sua vida, com uma pena na mão, ele escreve: o fim é: tema a Deus, guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Aleluia. Não entregue a sua vida à vaidade, não corra atrás do vento, que o seu coração seja exclusivo de Deus, que a sua vida seja completamente voltada para Ele, e que a glória do nome dEle se revele na sua vida todos os dias. Feche os seus olhos. Espírito